Olá, queridos irmãos e amigos, que a paz de Deus invada as nossas vidas nesta tarde deste santo dia do Senhor, sábado, sétimo dia da semana. Que maravilha, né? Então, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, que está no Salmo de número 103, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que maravilha, né? O mundo vive conturbado com muitos problemas, muitas dificuldades causadas pelo ser humano, né? Tem muitas pessoas que perguntam, mas se Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, por que que Ele deixa acontecer tanta coisa ruim nesse mundo, né? Mas tem um problema. Tem uma coisa que os homens gostam, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio dá ao ser humano o direito de ir, de vir, de fazer tudo o que quer. É a faculdade de escolher o bem ou o mal. Essa coisa foi dada por Deus ao homem. Agora o homem escolhe o bem, escolhe o mal. É por isso que o mundo está na maneira que está, porque o ser humano buscou estas coisas, né? O rei Salomão falou: Deus fez ao homem perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. Eles quem? Os homens, né? Deus deu inteligência para o homem fazer o avião. O avião dá muito benefício, né? Porque se a gente vai daqui para Brasília, por exemplo, de ônibus é 14 horas. De avião é 1 hora. Olha quanto tempo que o homem ganha, né? Teve uma pessoa que estava esperando transplante de coração. O coração foi de uma cidade para outra de avião. Chegou lá em tempo de fazer o transplante. Não é um benefício? Só que eles fizeram também aviões de guerra para destruir o semelhante, para acabar com a vida do semelhante, né? Vai em contraste com a palavra de Deus, que ensina nós a amarmos uns aos outros. Não vai? Deus não manda amar uns aos outros? Então, tá o ser humano que buscou essas coisas. Deus ensina a fazer o bem. E então, neste texto que lemos, ensina que nós devemos, a nossa vida, o nosso ser, o nosso homem interior, deve bendizer a Deus. Quando nós bendizemos a Deus, o fato de bendizer a Deus, estamos nos aproximando dele. Aproximando de Deus, nós estamos desviando do mal. E desviando do mal, nós somos, se é uma pessoa, é menos uma pessoa para fazer o mal, né? Então, aqui, a palavra de Deus diz: bendize, ó minha alma. Ele está falando com ele mesmo, ao Senhor.
E tudo o que há em mim, do alto da cabeça até a planta dos pés, deve louvar ao Senhor. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa língua, né? Os nossos pés, as nossas mãos, devem estar empregadas ao bem do próximo, a favor das coisas de Deus, ser instrumento de Deus, né? E aí então, verso 2, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha vida, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem de nós não se lembra de algum benefício de Deus para as nossas vidas? Eu mesmo, se começar a pensar só nos benefícios de Deus, eu vou passar o tempo todo da minha vida. Porque desde a minha infância é só benefício que eu recebo das mãos de Deus e não posso esquecer. Não posso esquecer de todos. Aliás, às vezes a gente esquece, né, de alguns, mas são tantos, né? O salmista do Salmo 40, ele diz assim, muitas são, Senhor meu Deus, no verso 5, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Não dá para contar os benefícios de Deus para as nossas vidas. Experimentemos tirar um tempinho do nosso, um pouquinho só do nosso tempo, só um pouquinho, para começar a lembrar os livramentos que Deus já nos deu, as bênçãos que já recebemos. Não é verdade? E aí, não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Agora, o versículo 3 diz que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. O que é iniquidade? É pecado. O que é pecado? Transgressão da lei estabelecida. Então, é Deus que perdoa os nossos pecados. Só que Deus perdoa os nossos pecados para nós não pecar mais. Então, aquilo que nós fazia de mal, que desagradava a Deus e prejudicava a nossa vida diante dele, não devemos praticar mais aqueles males. Porque uma vez que Deus perdoa para nós mudarmos de vida, né? E Ele sara todas as nossas enfermidades. Só que existe um porém. O maior problema do ser humano não é enfermidade. O maior problema do ser humano é pecado. É o pecado que atrapalha o homem em muitas coisas. Foi isso que Jesus fez. No capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus começa a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. No capítulo 2 de Marcos, levaram um homem paralítico para Jesus curar. Jesus olha para o paralítico, olha para aqueles que levaram ele, que eram 4, e disse, filho, os teus pecados te são perdoados. Por que Jesus falou isso? O maior problema daquele homem não era a enfermidade, porque a enfermidade ela se cura. Quem não se cura pela fé, se cura por remédio, se cura, né, de alguma forma. Mas o pecado só tem uma forma de resolver ele. É pedindo perdão a Deus, com arrependimento e prometendo a Deus não voltar mais às práticas antigas. Deus nos dê força para
compreender a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.